Eu queria mostrar dois casos aqui que eu achei muito interessante, que acho que é muito válido a gente estar compartilhando aqui. Como eu falei, né, depois que eu até dei um destaque lá nos pontos de atenção, né, lá, que emissividade, todos aqueles pontos lá, a questão de foco, né? Se o foco não for legal, a imagem não fica, eu não consigo ajustar a imagem aqui, né? Referente aos outros parâmetros, né, como emissividade, distância, umidade relativa do ar, enfim, eu consigo ajustar tudo aqui dentro, né? Posso coletar lá com a emissividade de 0,95, mas aqui eu consigo alterar, né? Então, por isso que é importante ter o foco. Essa imagem aqui, ela não está tão legal, né? Então, vamos lá, vamos explorar esse case aqui, que eu achei muito interessante, né? Primeiramente, né, se eu tivesse utilizando um termômetro, né, um termômetro infravermelho, né, dos lados aqui, né, só antes da gente iniciar aqui, do lado direito, né, você ajusta os parâmetros, né, que você quer trabalhar aqui, né, e ele já puxa também o modelo da câmera. Aqui, essa câmera está especificada por distância focal, né, como eu falei lá, ó, de 7 milímetros, né, e do lado esquerdo a gente tem as ferramentas aqui para a gente estar colocando pontos na imagem, né. Vamos lá, se eu tivesse utilizado, por exemplo, né, um termômetro infravermelho, né, geralmente a gente coloca um termômetro infravermelho em cima do mancal, né? Vou pegar isso aqui, ó, um quadradinho, né? Tá, vamos lá. Se eu tivesse medido a temperatura com termômetro infravermelho, teria pegado lá uma temperatura mínima de 43 e uma máxima de 45, né? Talvez eu falaria assim na minha inspeção, é, cara, tá bom. Essa temperatura aqui, pela rotação do equipamento, tá tranquilo, né? Mas como eu peguei com a câmera termográfica, olha para você ver como que você consegue enxergar todo o componente, né? Na região central aqui, olha, se a gente pegar, jogar o quadradinho para cá, né? Temperatura menor 55, lá em cima vou colocar um pontinho lá, ó, SP2, 45, né? E aqui e a maior, olha para você ver, 61 graus. Então, você vê como que é vantajoso, né, utilizar o termovisor, né, em função do infravermelho, né, e até mesmo para a gente não ser pego de surpresa, né, às vezes a gente faz a medição no ponto, né, eu já vi isso em Mancal, né, o cara marca com marcador industrial e mede sempre naquele ponto. Imagine se essa pessoa tivesse passado naquele ponto, né, medido, estava tudo ok, mas não tivesse pegado com o termograma, né? E esse módulo de falha aqui foi interessante, né? Que eu queria compartilhar com vocês, né? Depois eu vi isso daqui, depois eu programei a abertura, né? E o que foi detectado, né? Que a bucha do rolamento, esse rolamento é um autocompensador de rolos com bucha cônica, a bucha estava rodando no eixo. Então, estava gerando essa alteração da temperatura. Então, achei esse case aqui muito legal de estar compartilhando com vocês, né? Um outro case também que eu achei muito legal e eu vou estar trazendo aqui agora é uma correia transportadora. Cara, você fala, pô, mas está fazendo termografia em correia transportadora, né? Que é isso, né? Então, essa aqui foi uma experiência que o pessoal fez lá depois de uma parada para saber se as guias laterais, né? Estava tendo alguns problemas com guias laterais, para saber se as guias estavam sendo ajustadas corretamente na correia transportadora, né? Então, da mesma forma, né? Se eu tivesse pegado um termovisor, né, um termômetro, né, num ponto aqui qualquer, tava ok a temperatura, né? Então, a temperatura aí ambiente, né, de 24 graus, né? Mas olha para você ver, na região das guias laterais, né?
Eu estava lá com a temperatura de 35 graus máxima e a mínima não está aparecendo. E a mínima de 26 graus, né? Então a gente vê, a gente conseguiu enxergar que havia uma normalidade aqui, né? Que as guias, né? Elas estavam sendo tensionadas, né? Com exagero na correia. Então estava gerando essa diferença de temperatura, né? No tapete, né? Da região central para a região da guia. Para solucionar aqui, o que a gente fez? Foi parado o transportador de correia, né, as guias foram ajustadas corretamente e depois a gente voltou a rodar sem ter essa elevação de temperatura e possivelmente o desgaste precoce, né, da guia e também da correia, né, se a guia não tiver uma dureza inferior à correia. Outro ponto, rapidinho, pessoal, que eu vou estar compartilhando com você aqui, também é um módulo de falha que eu peguei também com a câmera termográfica, foi referente a mancal também, só que é um módulo de falha diferente daquele que a gente viu lá aquele que a gente viu lá na frente. Esse aqui já estava mais avançado, né? Aqui, se a gente colocar aqui, ó, a temperatura maior, 95 graus, né? Estou colocando a emissividade, vou colocar 0,8 aqui. Emissividade de 0,8, 109 graus. Na parte mais, que estava com a temperatura tanto elevada, estava com 76 graus, né? Depois dessa inspeção, né, qual foi o diagnóstico que a gente teve aqui, né, por essa temperatura estava elevada, né? O que a gente observou? Que o eixo, né, ele se deslocou no rolamento e começou a tritar contra o tambor, contra a tampa do mancal, né? Possivelmente devido à tolerância, né, a perda da tolerância ali entre a bucha de fixação do rolamento, né, permitiu que o eixo ele se deslocasse ali, né, esse sentido axial, sentido à tampa, gerando esse aquecimento aqui, né, que a gente pegou, né, depois a gente teve que abrir o mancal, trocar os dois rolamentos, trocar a bucha, e aí a gente conseguiu normalizar essa situação, né. Só que depois, né, a gente teve que trocar o tambor, porque a gente viu que o eixo ele tinha perdido a tolerância. Então, é um caso, um case legal também que eu vivenciei com a experiência da termografia.